nossa família, né? Nós temos uma família no Sergipe, temos uma família aqui também, em Cavaleiros, né? Então, é uma alegria muito grande sempre estar com vocês. E lá, em nossas orações, né, nós sempre lembramos de vocês, assim como também, né, eu sei que vocês se lembram de nós nas orações de vocês. E eu trago um abraço, né, de alguns irmãos e irmãs lá do Sergipe. Eles, com certeza, né, em sua maioria, têm um carinho muito especial pela Igreja Batista aqui em Cavaleiros. Nas nossas reuniões lá, nas quartas-feiras, sempre um dos pedidos, ou alguns pedidos, né, de orações são em favor de Macaé, dos irmãos de Macaé, né? Eles falam, estão sempre comentando, né? E é bom, né, que haja assim essa parceria, tem sido muito boa, né? Desde o início tem sido o Senhor tem sido glorificado, com certeza, com esse trabalho que tem sido realizado em conjunto, né? Esse trabalho, essa parceria feita entre a Igreja Batista aqui em Cavaleiros e lá também nós que estamos no Sergipe. Então continuamos lá, né? Já vamos completar 10 anos, né? Mês de 2018, e o Senhor tem estado conosco, né? Nossas lutas, e temos trabalhado, continuamos animados, né? E algumas vezes vocês têm recebido alguns informes, algumas fotos, e nós desejamos, né? Nós gostamos de estar compartilhando com vocês lá dos nossos momentos, das nossas lutas, nossas dificuldades, das vitórias também que o Senhor tem concedido para nós lá. E estamos agora, então, na expectativa da caravana, mais uma vez, né? E todos os irmãos lá estão, assim, numa expectativa boa, já estão aguardando, né, ansiosamente a chegada dos irmãos, das irmãs que estarão indo. E queremos que, assim como das outras vezes, será também um trabalho muito bom, um trabalho que, em primeiro lugar, né, o nome do Senhor, o nosso Deus, será glorificado, e vidas serão edificadas, né? E também esperamos que o Senhor esteja trabalhando em corações, né? Lá de pessoas que ainda não se renderam a Cristo, né? Para que estejam então recebendo a Cristo, se rendendo a Ele. Nesta manhã eu desejo falar para vocês sobre evangelização, né, sobre evangelismo bíblico. E eu estive pesquisando alguns materiais e pensando na caravana, pensando na igreja também, como um todo, né? Tanto a igreja daqui de Cavaleiros, como a igreja lá também de Sergipe, enfim, os irmãos que estarão indo, né? E depois de estar então orando e pesquisando, eu cheguei num material que é de um site Evangelismo Bíblico. Depois os irmãos, né, poderão consultar também lá neste site. E lá trabalha principalmente um pastor, Ray Comfort e Kirk Cameron. É possível que alguns irmãos, irmão Tarcísio já me disse que conhece, pastor Witter, né, conhece esse trabalho, e é possível que outros irmãos também conheçam. Então no passado, nós já trabalhamos com parte desse material. Há um livreto, né, isso é para evangelismo de crianças. Então nós já trabalhamos com esse material lá no passado, e estamos pretendendo trabalhar com esse mesmo material agora também, nesse período da caravana. E eles têm também um folder, né, que eu estarei aqui mostrando depois para vocês. Esse folder ele é específico para evangelismo
de adultos. Então nós vamos comentar sobre esse trabalho. E eu também preparei algumas considerações sobre evangelismo bíblico. Como é que a palavra, que a palavra nos diz sobre evangelismo? Como devemos evangelizar? Existe hoje muitos métodos, existem muitas estratégias aí, e a gente sabe que, o pastor Ruiter também sabe, eu creio que a maioria dos irmãos sabe que existem muitas formas de evangelizar que são erradas, que são antibíblicas, inclusive antibíblicas. Então, eu pretendo nessa manhã apresentar para nós um modelo bíblico de evangelização. E espero que o Senhor esteja nos ajudando, no sentido de nós estarmos realmente aqui. Eu sei que muitos já sabem, mas vamos estar relembrando aqui algumas questões e ver se nós, então, vamos crescer um pouco aqui nessa área, e para que nós estejamos evangelizando mais ainda do que temos evangelizado. Sabemos que é dever nosso, é dever de todo cristão, toda cristã, evangelizar. Nós fomos alcançados pela graça, nós fomos evangelizados, nós ouvimos a palavra um dia, e o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós nos rendemos a Cristo, e hoje nós estamos, então, nós não vamos ser egoístas, nós vamos também levar para as outras pessoas, vamos falar do amor de Cristo para as outras pessoas. E eu creio que apresentar a lei de Deus, apresentar os 10 mandamentos, é uma das formas de nós estarmos evangelizando. E vamos ver aqui, através desta palavra, que tanto crianças como adultos, quando ouvem a lei de Deus, quando são confrontadas com os 10 mandamentos, essas pessoas então vão tomar consciência dos seus pecados, vão realmente cair na real. E então nós vamos anunciar, vamos falar de Cristo como a solução para a questão das pessoas. Então, eu desejo apresentar, então, esse material, e a irmã Marlizinha já nos ajudou bastante, que nós baixamos esses materiais, mas precisavam assim de algumas adaptações, Então, eu aqui desejo agradecer a irmã Marlizinha, que esteve aí colaborando com a gente. E já estive conversando com o pastor Ruiter, com o irmão Tarciso, que também ele está na liderança, no caso específico desse trabalho, com os irmãos que estarão indo lá para o Sergipe. Então, quando uma pessoa ela vai ao médico, e eu penso que todos nós que estamos aqui já fomos a um médico em determinado momento da nossa vida, e alguns têm ido recentemente e tal, nós somos submetidos a perguntas e algumas vezes há necessidade de exames, exames médicos, e então depois de perguntas, depois de exames médicos, chega-se a um diagnóstico, E o médico vai trabalhar então no sentido da solução do problema, Então nós, como evangelistas, e todos nós, como disse, como crentes, tantos adolescentes, tantos jovens, adultos, todos nós temos o dever de levar o evangelho de Cristo Jesus para as pessoas. Então nós, como evangelistas, nós somos como agentes de saúde. O agente de saúde, quando vai a uma casa, ele vai lá, ou é chamado, ele vai para uma visita habitual, ele vai, individualmente, ele vai ver com uma pessoa o que está acontecendo, E ali, então, ele vai ver realmente ver a questão do diagnóstico. E nós também, como instrumentos nas mãos de Deus, nós devemos levar o evangelho às pessoas. E hoje nós vamos estar falando sobre essa questão, então, de nós estarmos apresentando
a lei de Deus. Nós vamos levar as pessoas a verem, né? A perceberem quão mal é o coração das pessoas. Porque, de modo geral, né, as pessoas estão enganadas, como a própria palavra nos diz, que o coração é enganoso. Né? Então, muitas vezes as pessoas estão pensando que estão bem, né, diante de Deus, e no que diz respeito à questão do pecado, mas não estão. Assim como na saúde, né, muitas vezes pensamos que estamos bem, mas nem sempre estamos. Martinho Lutero, ele disse o seguinte: o uso e alvo próprios da lei é tornar culpados os que são presumidos e tranquilos, de modo que percebam que estão no perigo do pecado, ira e morte, de modo que sejam terrificados e desesperados, empalidecendo-se e estremecendo-se ao som de uma folha levada ao vento. Ele citou essa frase aqui, se estremecendo ao som de uma folha levada ao vento. Ele citou um contexto do povo de Israel, quando os homens de guerra estavam no campo do inimigo, e por causa da desobediência, por causa do pecado, Deus então levou aqueles homens a sentirem medo até do som de uma folha levada ali pelo vento. Então, nós também devemos levar as pessoas a ficarem também, né, com medo, a ficarem preocupadas pela situação em que elas estão vivendo em seus pecados e transgressões. E Joel Bick, né, ele também fez a seguinte colocação: manejada pelo Espírito de Deus, a lei moral serve também como uma função crítica na experiência da conversão. Ela disciplina, educa, convence, amaldiçoa. A lei expõe não só nossa pecaminosidade, ela também nos condena, pronuncia maldição sobre nós, declara-nos passíveis da ira de Deus e dos tormentos do inferno. Então, tendo como base a palavra, né, Martinho Lutero disse que nós ouvimos. Da mesma forma, Joel Bick, que é um conferencista, que é conhecido também de alguns irmãos aqui, né? Muito bem, então, alguns textos, eu vou aqui, né, ler alguns textos que nos falam sobre essa questão, né, que a lei leva as pessoas a se conscientizarem realmente da situação pecaminosa em que elas vivem, né? E isso aconteceu, inclusive, conosco. Em Gálatas 3:10 está escrito: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Romanos 7:7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos 7:9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E agora alguns textos que vão nos apontar Cristo, vão falar sobre a solução para a questão do pecado. Gálatas 3:24 diz: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 2:17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será então Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Romanos 3:25 e 26. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé
em Jesus. E o próprio Senhor Jesus, né, ele também trabalhou essa questão de mostrar para as pessoas, né, que elas estão vivendo em seus pecados e transgressões, apresentando a lei. Lá, Mateus 5, 21 e 22, né, ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Voltando aqui, né, a carta de Paulo, lá em Romanos 10, 4, ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então, o fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu, Paulo está querendo dizer que Cristo cumpriu absolutamente a lei. Então, a lei sempre conduz pessoas a Cristo. Somente Jesus pode cumprir as exigências da lei. Isso, ele é o cumprimento da lei. Então, há uma tentativa, né, completamente errada das pessoas, de um modo geral, sejam elas católicas, sejam espíritas, estejam seguindo qualquer tipo de filosofia, né, mas a situação que vivem as pessoas sem Cristo é de que elas tentam se chegar a Deus por si mesmas, pelas obras, né? Pela lei, pela justiça própria. Então, as pessoas tentam construir, como se as pessoas quisessem construir escadas, né? Escada para chegar ao céu. Absurdo, né? Nós sabemos muito bem, né, que é impossível uma pessoa por si mesma se chegar a Deus, alcançar a salvação de sua alma. É preciso sim que ela tenha consciência de quão pecadora ela é, né? Para depois então ela correr para Jesus, ela reconhecer os seus pecados, ela se arrepender dos seus pecados e ela receber de Cristo então a salvação de sua alma. Então, meus irmãos, minhas irmãs, os reformadores, né, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, eles tiveram plena consciência de que a lei é muito importante para a conversão de pessoas, pois é ela quem vai mostrar a situação em que as pessoas se encontram e vai reprovar essas pessoas. Então, o objetivo da lei é esse: mostrar a real situação em que as pessoas se encontram e que, diante de Deus, elas estão completamente reprovadas. Então, quando nós olhamos, né, para a história da igreja, nós olhamos para o que os apóstolos escreveram, para o que o próprio Senhor Jesus Cristo escreveu, e que muitos homens também de Deus, do nosso tempo, né, muitos pregadores sérios, comprometidos com a palavra, a forma como eles estão evangelizando, eles estão confrontando. Nós devemos confrontar as pessoas, né? Confrontar as pessoas. Então, eu desejo destacar aqui, né, de uma forma breve, a evangelização de Jesus Cristo. Como Jesus, né? Qual o método que Jesus Cristo utilizava para evangelizar? Então, Jesus, ele pregava o caráter de Deus. Várias passagens que nos falam sobre isso. Ele pregava a lei de Deus. Ele pregava arrependimento. Ele pregava fé no Filho de Deus, fé nele mesmo, né? E ele pregava dependência de Deus, né? As pessoas... É impossível a salvação de uma pessoa sem a iniciativa de Deus, né? Sem o trabalho dele, sem o mover dele na vida de uma pessoa. Então, como nós estamos hoje aqui, né, enfocando essa questão da lei e o nosso trabalho de evangelismo, eu penso que vai estar assim,
sendo direcionado para essa questão da lei, né? Nós estamos apresentando a lei para as pessoas. Eu vou, então, aqui pegar esse ponto aqui, né? Das formas que Jesus pregava, que é a questão da lei de Deus. E para isso, né, eu vou ler aqui um texto de Marcos, capítulo 10, né? Marcos, capítulo 10, do versículo 19 até o 21, que fala a passagem do jovem rico, né? Então, vou aguardar um pouquinho que os irmãos encontrem aí. Marcos, capítulo 10, os versículos 19 até 21, a parte A do versículo, né? Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Então, depois de Jesus falar aqui sobre o caráter de Deus, né, o caráter santo, Jesus passa a falar sobre a lei. Jesus passa a falar sobre os 10 mandamentos, a lei moral, né, que revela o caráter de Deus. Jesus usa a lei para levar aquele jovem a pensar sobre a sua real situação. Quais os mandamentos que o jovem rico quebrava? Os primeiros mandamentos. Jesus responde ao jovem apresentando os mandamentos da segunda tábua, não é isso? De certa forma, ele havia apresentado os 4 primeiros mandamentos quando fala sobre o caráter de Deus, que é santo, e, portanto, não devemos adorar outros deuses. Correto? Então, a reprovação do jovem era total, né? Muito embora Jesus citou os mandamentos da segunda tábua. Jesus quis apontar para aquele jovem que devemos adorar o único Deus verdadeiro. Então, Jesus, de forma alguma, né, devemos aqui enfatizar isso também, né, porque pode surgir na mente de alguém: Jesus está pregando boas obras, né? Se você andar tudo direitinho, né, se você seguir ali, né, os 10 mandamentos. Não, em absoluto. Jesus sabia que a lei é uma ferramenta muito importante na pregação do Evangelho. Assim como nós também, né, devemos ter consciência disso. Então, o conhecimento da lei, o conhecimento do pecado, vem por intermédio da lei. O jovem rico, então, né? O jovem rico era um cara legal. O jovem rico era gente boa, né? Gente boa. Desde a sua adolescência ele não matava, não adulterava, não roubava, não dava falso testemunho, não enganava ninguém, né? Honrava pai e mãe. Que camarada legal, né? Gente boa. Então, nós, né, quando vamos evangelizar, nos deparamos com muitas pessoas que se consideram boas pessoas. Né? Gente boa. O importante, e às vezes eles falam, o importante é você fazer o bem. Não é isso? Não sei se vocês já ouviram, eu já vi muito isso. Você vai evangelizar. O importante é você fazer coisas boas. Por quê? A pregação, né? A pregação não bíblica, não cristã, é realmente a pregação das boas obras. Então, há muita gente boa por aí, não é? Como a gente boa por aí nesse mundo, não é isso?
Aí nós vamos ver agora 2 vídeos que é possível, quem conhece pastor Ray Comfort de Kirk Cameron, possível que já tenha ouvido. Nós vamos assistir 2 pequenos vídeos que nos falam sobre essa questão de gente boa que tem por aí, né? E o primeiro vídeo é um desenho. Conheça o senhor Cara Legal. Você pensa que você é legal? Esse cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, senhor Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Senhor Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. É, e como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, senhor Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem. Eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo, até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127.000 vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei, mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: a justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus.
Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas. How many lies do you think you've told in your whole life? A million. All right, what do you call someone who tells lies? A liar. Have you ever stolen anything? I suppose so, yes. Okay, and so what does that make someone who steals something? A thief. Have you ever taken God's name in vain? Yes. Okay, do you know what that's called? I was going to say blasphemy, but yes. Blasphemy. That's taking the name of the one who gave us our life and everything precious to us and used his name as a substitute for a four-letter filth word to express disgust. Here's the last one. Jesus said, whoever looks upon a woman to lust after her has committed adultery already with her in his heart. So God draws the line at the heart level. Have you ever looked with lust in your whole life? Yes. Okay, so Star, by your own admission, you're a lying thief and a blasphemous adulterer at heart, and that's only 4 of the 10 commandments. That's how God sees you. So if God were to judge you by the 10 commandments, do you think you'd be innocent or guilty? Guilty. Guilty. That's good, you're being honest. Stay that way for the next question. If God gave you justice from his place of holy, perfect righteousness and treated you according to your sins, would you spend eternity in heaven or hell? In heaven. In heaven, why? Because Think about this. Because as an adult, I think I try to make the right choices, and so I don't steal now. I don't take the Lord's name in vain now. I do my best not to look at things in a lustful way or people. I try not to lie. So you're saying you've learned from your mistakes? Yeah, I do my best. So if a man rapes and murders a woman and stands before a judge and says, Judge, I don't do any of that anymore, and I do my best, should the judge let him go? No. Okay, so you see the little dilemma you put yourself in. Yes, I do. Consider the cross. The cross is only there because God stands by his law. He's serious about sin. If eternal law didn't exist, then there would have been no need for Jesus to be sacrificed on the cross. I care about you, and I'm putting you on the hot seat a little bit because I want you to appreciate the cross more than you ever have in your whole life. Okay, is fair enough? Fair enough. Okay, if God gives you justice, here's what will happen. The Word of God says all liars will have their part in the lake of fire. The Bible says every time we sin, we store up wrath for ourselves that will be given out to every person according to their deeds on the day of wrath, when God gives to every person according to what they've done. So, as a self-admitted liar, thief, adulterer, blasphemer, you wouldn't go to heaven, but you'd go to hell if God gave you justice. So does that concern you a little bit? Absolutely. And it does to me too. That's why God sent his son, Jesus Christ. God became a man, lived a sinless life, suffered and died on the cross as an expression of his love for sinners like you and me. So it's like this. You broke God's law, and then Jesus paid your fine in his own life's blood so that you could go free when your court case comes up. And then he rose from the grave, and God commands you to repent. That means turn from your sin and put your trust in the one God sent to save you, and that's Jesus. Always remember, there have been 2 reliable witnesses to the crimes of this world. The first one is God. He has witnessed everything they've ever done in thought, word, or in deed. And the second reliable witness is the conscience. So make sure you use the law to stir the conscience so that it will do its work. So now what happens to the person who dies without Christ? If God gives them justice, according to the Bible, They're not going to go to heaven. so where would they go? To hell. It's a scary word, isn't it? Yeah, right. It's uncomfortable to say. But until we really perceive that that's where we're going to go, if a just judge of the universe hates sin as much as he does, then we'll never appreciate the cross and all that was given to you through Jesus' death. Does that make sense? Makes perfect sense. Yeah. So that's my thrust in wanting to talk with you and to talk with other people about the Gospels, because I don't want them to go to hell. And God demonstrated such amazing love that they need to know about it so that they can be saved and know him personally. Make sense? Makes really perfect sense. When the police question a suspect, they're wanting confession. Sometimes it's because they want to see a criminal come clean. Sometimes it's because they, quite rightly, want to throw the book at him.
But God wants a confession from us so that we can be forgiven. And He can freely forgive us for our crimes because the book was already thrown at Jesus 2,000 years ago. The printout of our transgressions was dealt with at the cross. Listen to Colossians 2, verse 14. Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Now God can withdraw our death sentence. Our case can be dismissed. This is the meaning of John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. The Bible also tells us that mercy rejoices over judgment. In other words, for those who repent and trust in the Savior, God would rather give mercy than justice. He's not willing that any perish, but that all come to repentance. Such is His incredible love for sinners like us. And that's the gospel truth. Alguns ficam, né, querem a pregação, é sabido, né, que o tempo em que vivemos é um tempo em que muitos estão querendo atrair as pessoas com outras coisas que não a palavra. Então lá em Itani nós estamos trabalhando com a Escola Bíblica Dominical Evangelística e todas as nossas lições, constantemente nós temos falado. E Silvana tem falado para os pequenininhos, né? Silvana não é a turma dela, não é dos menorzinhos, mas as lições são para crianças desde a partir de 3 anos. Mas as lições, todas as lições praticamente, elas trabalham nesse sentido de falar até mesmo para as crianças da realidade do inferno, né? Porque como deixar de falar se o inferno é uma realidade? Conforme vimos no vídeo, é o destino das pessoas que não se rendem a Cristo, não se arrependem de seus pecados, não reconhecem que são pecadoras, não se arrependem de seus pecados e não se voltam para Cristo. Então, é preciso falar sim, né? Preciso falar. Temos procurado trabalhar lá, né, a evangelização nesse sentido. E eu espero também que nós, né, também, eu penso que aqui, né, tem sido ensinado dessa forma. E eu penso que todos nós, precisamos crescer nesse sentido, tendo em vista que é bíblico, né, tendo em vista que somos orientados na palavra para estarmos trabalhando assim. Pastor Dória, ele nos diz: é necessário que os pregadores saibam como declarar a lei espiritual de Deus para ferir as consciências e depois passar o bálsamo do Evangelho. Temos de ferir os pecadores com a lei e não ficar satisfeitos em pregar apenas o amor de forma superficial. Temos de pregar o caráter de Deus, que é santo, e temos de pregar a lei santa, aplicando-a aos corações, às consciências, ao homem interior. Dessa forma, o nosso evangelismo vai gerar pecadores convictos de seus pecados e clamando por misericórdia ao verem sua miserável condição de perdidos. Preguem a lei de Deus. Mostrem um Deus santo ofendido pelo pecado. Jesus fez isso. Então, o que eu penso que Deus tem me orientado, né, até mesmo para passar, né, para os irmãos, é de que estejamos fazendo isso, né? E então o folder, né, para o trabalho com adultos, eu penso que depois será distribuído e poderá ser distribuído mesmo para os que não vão, né, pastor Rui? Eu não sei, depois o critério aqui, para que vocês... irmão Tarcísio, sim, o folder está ali, ok. Então, é interessante que todos vocês conheçam, né, esse folder, porque ele vai trabalhar nessa linha de você apresentar, né, de você confrontar, você fazer perguntas, e aqui há um questionário para você ir marcando, né, conforme vocês estão vendo, e ali, não sei,
que ali aqui essa parte, né? No verso aqui tem um questionário, né? Como você já contou alguma mentira, você já roubou alguma coisa, você já sentiu raiva de alguém, já desobedeceu seus pais alguma vez, já usou Deus e Jesus ou o Cristo em vez de outra palavra, já cobiçou alguma coisa do seu próximo, enfim, apresenta alguns, né, mandamentos, e então depois você vai trabalhar a questão da pontuação, né? Você vai trabalhar a questão da pontuação, e aí você vai então falando de Cristo para as pessoas de acordo com e vai dizendo das consequências, né, pela quebra do tal mandamento, de cada mandamento, né? Então o tempo, né, eu tive conversando com o irmão Tarcísio, o tempo para o trabalho lá, para assim fazer o evangelismo individualmente, né, vai ser um pouco limitado, mas o irmão Tarcísio mesmo deu uma ideia, né, de fazer, porque quando nas EBFs, por exemplo, está o grupo de adultos, adolescentes, né, as classes, e adultos. Então, esse questionário, apresentar, fazer uma forma, tipo, usando um quadro, né, irmão Tarcísio pensou, usando um quadro de negro, e ali, então, ele vai trabalhar com os que estiverem presentes, né, e confrontando, mostrando, né, esse trabalho, e confrontando e mostrando, né, os versículos da palavra que fala sobre o destino daqueles que quebram os 10 mandamentos, né? Então, para quem mente, Apocalipse lá vai ter o versículo que vai dizer, e outros textos vão dizer, então, qual o destino final daquelas pessoas que estão, então, quebrando os 10 mandamentos. E todas as pessoas quebram os 10 mandamentos, e todos nós quebramos os 10 mandamentos, né? Mas então, depois, nós vamos então apresentar, como o pastor Dória disse, né? Nós vamos apresentar o bálsamo do Evangelho, a solução, né? A cura para as pessoas. E eu desejo concluir aqui, né, apresentando um hino escrito por Joseph Hart, e um hino que tem a ver, então, com o que eu tenho falado aqui até esse momento, né? Ele diz assim: vem, pecador, pobre e infeliz, fraco e machucado, doente e entristecido. Para te salvar, Jesus espera, amoroso, cheio de misericórdia, bondade e perdão. Para te salvar, Ele é todo-poderoso. Vem, necessitado, e ser bem recebido. Com verdadeira fé e arrependimento, glorifica o dom gratuito de Deus. Sem dinheiro, venha Jesus e compra as graças dele para aproximar-se dos seus. Vem, cansado e sobrecarregado, pela queda, ferido e arruinado. Se demoras, até que melhor te tornes, a Jesus nunca virás. Não aos justos, e sim aos pecadores veio Jesus chamar. Não te faça retardar a consciência, nem os teus sonhos sem fundamentos. Ele exige que percebas, dele tu precisas tanto. E para isto ele proveu o meio, o brilho esclarecedor do Espírito Santo. O Deus encarnado que subiu aos céus, pleiteia os méritos de seu sangue. Entrega-te totalmente a Ele e a nenhum outro Senhor, pois somente Jesus, e tão somente Ele pode tornar bom o mau e pobre pecador. Que lindo, né? Essa poesia escrita pelo nosso irmão Joseph Hart. Então, meus irmãos, é isso, né? Levar as pessoas a se conscientizarem de seus pecados, de que elas estão arruinadas, estão perdidas,
estão caminhando para o inferno. E apontar, então, para Jesus, para a cruz, para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E conversões, né? Já aconteceram, tem acontecido. Aconteceu conosco. Tem acontecido em todo mundo, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem sido pregado. Então que nós, né, todos, sejamos motivados, fiquemos entusiasmados, né? E fiquemos também conscientes da nossa responsabilidade, do privilégio que temos, né? E da nossa responsabilidade de estarmos levando o Evangelho para as pessoas com quem nós trabalhamos, com quem nós estudamos, né? As pessoas que estão longe, um trabalho que, né, hoje nós temos os meios de comunicações, podemos apresentar, né, até esse trabalho, quem sabe pelo WhatsApp, né, quem sabe pela internet, né, porque as pessoas, elas às vezes, né, os amigos nossos de rede social. Ontem eu estive na casa de um senhor não crente, né, e eu fiquei feliz porque eu não lido muito com internet, com Facebook, mas às vezes eu posto algumas coisas da Bíblia, algum cântico, e ele falou para mim: olha, rapaz, eu vejo algumas coisas que você posta lá, né? Não tem muito contato com ele, né? Mas é uma oportunidade que a gente tem também pela internet de a gente estar também falando do amor de Cristo para as pessoas. E, né, a outra forma, que é essa de você mesmo, do evangelismo pessoal, né? Isso aqui é um trabalho muito bom para você, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, você trabalhar. Né? Então, ele tá bem explicado, né? Bem explicadinho, dá para você ler, né? Quem for, no caso, trabalhar, antes você estuda, você lê, vê os textos bíblicos, né? Para depois, então, você apresentar, evangelizar, então, as pessoas com esse trabalho. Tá bom, meus irmãos? Então, que o Senhor realmente, né, esteja conosco, nos dando sabedoria, nos dando discernimento. E é bem verdade que devemos orar, né, nesse sentido, antes de nós estarmos indo. Devemos ser dependentes de Deus, né, do Espírito Santo de Deus, porque nada faríamos, né, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda dele, para nós estarmos levando a palavra para as outras pessoas. Amém, irmãos?